Escrever e falar de forma incorreta nem sempre é um vício de linguagem, pode ser um distúrbio de aprendizagem. A dislexia é um distúrbio neurobiológico que dificulta o reconhecimento de palavras, tanto lida quanto escrita. Para conversar sobre o assunto, recebo a pedagoga Karen Kaufmann, que desenvolveu uma dissertação de mestrado sobre a dislexia. Obrigada, Karen, pela sua presença. O prazer é meu. Você sabe qual a diferença entre dislexia e descalculia? Antes do bate-papo com a Karen, a repórter Laís Tarifa esclarece essa dúvida. Vamos conferir. Desde criança, somos ensinados a reconhecer letras e números. Esse conhecimento é a base para as próximas etapas de um longo aprendizado. A dificuldade para compreender é natural, porém, quando ela se torna um bloqueio, isso pode significar um grau de dislexia ou descalculia. Decodificar símbolos não é tão simples quanto parece, não para quem tem dislexia ou descalculia. A dislexia afeta a compreensão de texto, a habilidade de escrever e a caligrafia. Já a descalculia é a dificuldade de aprender matemática como conta simples. Como você descobriu a dislexia? Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei na faculdade de comunicação, de jornalismo também, em 2009, eu percebi que eu demorava mais tempo para escrever a mesma matéria que as outras pessoas. Coisas que demoravam 30 minutos, eu demorava 15 minutos. Passei pelo primeiro ano, aí no ano seguinte fui fazer um estágio. Aí eu conheci uma supervisora, Rosângela de Paula, que falou, há algum tipo de problema, eu não sei identificar o que é. Foi quando ela me indicou uma professora de português. Aí nisso ela identificou que era dislexia. E eu comecei um tratamento com ela mesmo. Não é que eu não saiba o que era, eu só recomecei um tratamento. Como que funciona esse tratamento? Bom, a gente reaprende coisas que a gente aprendeu na escola, na infância. Então, o que seria o ABC é reforçado mais ainda. Então, a construção de símbolos, de palavras, todos grafia, ortografia, tudo isso é reaprendido, é reforçado. Então, assim, é contínuo. Então, tem que fazer para o resto da vida. Você sofreu algum preconceito? Eu sofri preconceito quando eu não sabia o que era. A partir do momento que eu descobri o que era dislexia e como que ela me afetava, aí não houve mais nenhum preconceito não, porque você já sabe como lidar. Karen, a entrevistada da reportagem que acabamos de assistir sobre da dislexia tardiamente. Isso é comum no Brasil? É bastante comum. Nós hoje temos educadores que estão mais atentos, principalmente nos anos iniciais, na educação infantil, no momento do aprendizado, que conhecem um pouco mais, mas à medida em que esses segmentos vão seguindo, o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, os professores, geralmente são professores especialistas e quase nunca ouviram falar da dislexia. Então é muito comum existirem adultos que chegam ao ensino superior sem terem tido ainda o seu diagnóstico. Descobrir a dislexia na infância é difícil para os docentes? Na verdade, os docentes com um grupo grande de crianças, eles são capazes de identificar uma criança que tem, como a entrevistada colocou, uma dificuldade maior, um tempo maior, ou às vezes a criança ela até aprende, mas imediatamente ela se esquece. Então, se é uma criança que frequentou a educação infantil, teve todos os estímulos da mesma maneira que os outros alunos, está num ambiente letrado e mesmo assim ela tem uma dificuldade muito grande, é uma criança que pode estar nesse grupo de risco. Então, o professor ele não tem como identificar, mas encaminhar para um diagnóstico. Quais são os primeiros sinais, ainda da primeira infância, que ajudam a diagnosticar a patologia? Depende muito da faixa etária que nós estamos falando, né? As crianças, nesse processo de letramento e alfabetização, elas passam por etapas que são comuns a qualquer criança que está aprendendo a ler. O nosso alfabeto, a nossa língua, o nosso idioma, ele é bastante irregular, existem outros mais, né, que se chamam de transparentes e opacos. Então, existem para um mesmo som diversas representações, como ela falou da codificação e decodificação, né? Então, codificar, escrever e decodificar, ler. Então, quando você tem muitas opções, é mais difícil. Então, nós mesmos adultos temos, às vezes, dúvidas se é com G ou J, se é com S, 2S ou C cedilha. Mas a criança que não tem nenhum distúrbio, com a presença constante, com esse alfabeto, com essa palavra diferente, ela acaba memorizando e dificilmente vai cometer esse erro depois. E as crianças com dislexia, elas têm essa característica de ficarem cometendo e repetindo, como a entrevistada disse, o mesmo erro. É um trabalho constante
de estar com esse contato com o texto e com essas palavras irregulares. No período escolar, como saber se a dificuldade de aprender tem a ligação com a dislexia? A única pessoa que pode fazer um diagnóstico são psicopedagogos, psicólogos e equipes multidisciplinares, porque não existe um marcador, né? Estão se estudando ainda alguns marcadores genéticos, mas ainda não existe um marcador que você faça um exame de imagem ou um exame qualquer e você identifique, né? Como muitos outros transtornos. Mas é um diagnóstico que ele é feito por exclusão, por uma equipe multidisciplinar. Então, você vai eliminando causas físicas, somente visuais ou auditivas, quando não, o disléxico tem também muitas vezes problema com o processamento auditivo. Então, são somente equipes especializadas e que falem a mesma língua que são capazes de te fazer um diagnóstico adequado. Esse exame ele muda dependendo da fase da vida ou é sempre o mesmo? Não. Existem, como a gente falou, equipes multidisciplinares que vão por exclusão, né? Então, a própria dislexia e a descalculia, como foi colocada também, existem diferentes áreas de comprometimento, né? Então, tem alguns que o problema é mais visual, como seria o descalcúlico e o disléxico, numa inversão, por exemplo, de D com B ou do 3 com E, né? Acaba sendo um problema mais visual na escrita da letra ou do símbolo matemático. Outros, um problema maior de interpretação, né? E é um grande guarda-chuva, que você tem pessoas muito comprometidas e menos comprometidas. Isso vai depender da região que está sendo afetada, vai depender de quando foi feito esse diagnóstico, né? Para você poder intervir e fazer com que essa criança ou esse adulto consiga descobrir quais são as estratégias para ele lidar melhor com a dislexia e descalculia. Como é feito o diagnóstico da dislexia na infância e na adolescência? Não, o diagnóstico, na verdade, ele é da mesma forma. Se você teve na infância alguém que desconfiou que, como aquele aprendizado não estava correndo adequadamente, com o ambiente adequado para isso, né? Se a criança frequentou uma educação infantil, uma escola, teve trabalho de consciência fonológica, brincou de rima, de roda, de aliteração, tinha à disposição livros, um ambiente letrado, e mesmo assim ela tinha uma dificuldade maior, é o caso de se desconfiar que exista algum comprometimento. Aí eliminam-se as causas físicas, se você não está com uma deficiência auditiva ou com uma deficiência visual, seja ela grande ou pequena, e aí vão se fazendo, eu não vou entrar no mérito médico, né? A equipe multidisciplinar que vai saber qual é o direcionamento desses diagnósticos. E no adulto também acaba sendo da mesma forma, né? O problema do adulto é que quando ele vai descobrir a dislexia na vida adulta, existem outros comprometimentos, como, por exemplo, a autoestima, né, emocionais, porque ele chega na vida adulta achando que ele é incompetente, que ele é menos inteligente. Na verdade, ele simplesmente não foi diagnosticado e não teve alguém que orientasse a buscar as estratégias corretas para ele aprender. Para o leitor disléxico, a leitura é muito difícil? Depende de como foi todo esse processo escolar, né? Nunca é tarde para se ter um diagnóstico, porque o que a gente chama, mesmo no adulto, que são pessoas que elas são disléxicos compensados. Então, eles descobriram estratégias que o auxiliam no lidar no dia a dia com essas atividades da vida diária. Então, ele tem muita dificuldade na leitura, porque a leitura dele é mais lenta, então ele tem direito, até por lei, de ter alguém que leia para ele. Nas escolas, no ensino fundamental e até no ensino médio, ele tem direito a ter um tempo a mais na avaliação, porque ele demora mais nesse processo, ele não é incapaz, ele é capaz, porém ele precisa de um tempo maior, porque para ele ler um parágrafo, alguém ler para ele fazer essa interpretação, demora mais. Apelos visuais, então alguns terapeutas se utilizam, por exemplo, de um dicionário online em que você busca a palavra, o significado daquela palavra online e ao mesmo tempo você já joga no Google, por exemplo, e associa uma imagem. Então você já está usando uma linguagem a mais rápida e imediata, porque um disléxico para procurar uma palavra no dicionário físico é um problema muito grande. Então são coisas muitas vezes que são simples. O que precisa é tornar isso mais conhecido mesmo, principalmente de professores dos segmentos de fundamental e principalmente no ensino superior.
Quais os sinais que os pais devem observar em casa para ajudar a diagnosticar a dislexia? Existem alguns sinais que podem ser uma predisposição. A criança, mesmo quando ela tem todos esses aparatos funcionando, físicos funcionando normalmente, e ela demora a falar, né? Apesar de que isso também pode ser sintomas de inúmeros outros transtornos e espectros diferentes, né? Mas quem é sempre um aliado, na verdade, são os pediatras que acompanham esse desenvolvimento e os professores, porque muitas vezes os pais com filhos únicos não têm parâmetros de comparação, né? Então não sabe o que é normal, adequado ou não para uma determinada faixa etária. Então, mas se no momento de iniciar a alfabetização e o letramento, perceber essa recorrência de erros e ela não melhora, né? Se perdura por um tempo maior, vale a pena fazer uma avaliação. Karen, quais são as principais diferenças entre o leitor comum e o disléxico? O leitor comum, ele é capaz, nós aprendemos, mesmo nós adultos, quando vamos ter contato com um assunto que não é do nosso dia a dia. Por exemplo, eu que sou da área da educação, vou ler um livro de química, né? Então, é essa sensação, você vai ler, você vai voltar, você não consegue entender, você vai ter que retomar, né? Então, essa rota, que é de um primeiro momento, como a criança está também no início da alfabetização, chama-se rota fonológica, que é a rota que você vai passo a passo, letra a letra, até você identificar. A partir do momento que você já leu aquela mesma palavra muitas vezes, ela vai passar para o que a gente chama do nosso léxico, que é o nosso dicionário interno, e ela vai ser lida automaticamente numa vez seguinte. E isso também, nós nos utilizamos constantemente dessas duas rotas. Quando você está lendo um romance, alguma coisa, de repente você vai parar num ponto de uma palavra desconhecida, mas você vai entendê-la pelo contexto. Então, o disléxico ele tem uma dificuldade muito grande de ter esta fluência, porque ele usa muito essa rota fonológica, vai identificando ponto a ponto, e aí quando ele consegue terminar uma frase, ele já perdeu todo o contexto. O programa Pesquisa em Ação faz um rápido intervalo. Fique com a gente, voltamos já. O Pesquisa em Ação está de volta com Karen Kaufmann para falar sobre dislexia, distúrbio de aprendizagem que atinge brasileiros de diversas faixas etárias. A dislexia pode causar déficits fonológicos e ou visuais? Na verdade, é o contrário, são os déficits que configuram a dislexia. Consciência fonológica é quando você tem a consciência das partes, né? Traduzindo numa forma mais simples de falar, da palavra, né? Então, você tem a palavra, tem a sílaba, tem o grafema, que são as letras, e o fonema, que é o som representado por esses grafemas, né? Então, a criança com dislexia, ela tem muitas vezes a dificuldade de identificar, principalmente, sons que são pronunciados com o mesmo ponto de articulação, né? Como T, D, né? Então, quando você ouve falar dado, né, escreve tato, enfim, esse tipo de dificuldade que é um dos maiores dificuldades dos disléxicos, que é representar com a letra errada um som. E existem outras especificidades também, como, por exemplo, omitir letras, né, grafemas, adicionar um grafema, inverter, transpor, né? Então uma letra do início da palavra para no final da palavra, o que torna a leitura do texto redigido por ele muito difícil. Como é feita a adaptação de provas dos vestibulares para candidatos disléxicos? Então, os disléxicos e alunos que vão prestar vestibular, eles têm uma lei que ela é uma lei bastante geral. Hoje está se batalhando por uma lei específica para os disléxicos, mas ainda existem
leis bastante gerais, mas que dão uma série de direitos para pessoas que têm necessidades educativas especiais. Então, os processos seletivos ainda não são todos que disponibilizam, mas os alunos que sabem dessa lei, que têm necessidades especiais, podem solicitar essas adaptações. Então, desde uma adaptação para um deficiente físico, de espaço, de locomoção, essas salas têm que estar em locais de fácil acesso. Dependendo da dificuldade, você tem direito a fazer isolado numa sala, um aluno com transtorno de déficit de atenção, por exemplo, que qualquer ruído pode atrapalhar, então ele tem essa disponibilidade. E os disléxicos, especificamente, eles têm direito a ter 20% a mais de tempo para realizar uma prova, eles têm direito a uma pessoa que leia para eles, que são chamados ledores, né? Porque o disléxico ele tem o problema na leitura e para interpretar. Quando ele ouve alguém lendo para ele, ele tem uma facilidade muito maior. Os disléxicos, é bom deixar bem claro, eles têm o QI não só normal, como muitas vezes acima do normal, né? O problema realmente são as ferramentas que estão sendo utilizadas para o aprendizado deles, né? Eles têm direito a utilizar computador, o corretor ortográfico do Word ou de outros editores de texto são aliados a eles, então eles podem se utilizar disso também. Então, são uma série de ferramentas que não são muito difíceis, né, de serem disponibilizadas, que faz toda a diferença para o bom desempenho do disléxico. Para vestibulandos que possuem dislexia, há necessidade de reservar uma sala para a realização do processo seletivo? Depende da solicitação, né? No caso da minha dissertação, a universidade em que foi realizada a pesquisa, existia um dos itens do edital de convocação que perguntava se o aluno tinha alguma necessidade especial e quais seriam elas. Esse aluno tem que disponibilizar um laudo, dependendo da deficiência ou da necessidade que ele tenha, e quais são as solicitações. Então, no caso da minha pesquisa, do universo todo de sujeitos, 10 eram disléxicos, todos eles foram convidados, 7 fizeram parte dessa pesquisa e cada um solicitou uma adaptação diferente. Não foram todos que se utilizaram de computador, não foram todos que ficaram até o final, mas houve 2 que ficaram, 1 hora a mais, né? Então, depende muito, inclusive, se o disléxico ele tem apenas dislexia ou algum outro distúrbio, que a gente chama de comorbidade, acontecendo ao mesmo tempo, como um transtorno de atenção, e, enfim, outras ocorrências também. No Brasil, existem universidades com profissionais adaptados para receber e lidar com jovens disléxicos? Não somente durante a seleção, mas também ao longo do curso? Esse é um dos pontos ao qual eu estou trabalhando para tornar não a dislexia tentar, né, disponibilizar essa pesquisa para que cada vez mais professores do ensino superior saibam identificar esses alunos e, com isso, também saber quais são os direitos desses alunos e como ele pode, sim, ajudar para que ele não só tenha o acesso à universidade, mas a permanência com equidade, né, com igualdade de direitos para todos eles. Como o professor universitário deve passar o conteúdo para aluno disléxico de forma que o aluno possa aprender como aqueles que não possuem o distúrbio? Isso todo professor deveria fazer com alunos disléxicos e alunos normais, né? Nós sabemos que as pessoas aprendem por diferentes vias, nós temos diferentes portas mais abertas do que outras, né? Então, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, mais sinestésicas. Então, um professor que, quando vai tratar qualquer assunto, ele se utilizar de um número maior de linguagens, de uma música, de uma imagem, de um vídeo, alguém ler algum texto, né? A chance dele atingir um número maior de alunos vai ser maior também, né? Não só no caso do disléxico. Karen, em comparação com outros países, o Brasil tem dado tratamento adequado aos portadores de dislexia? Existem países que já têm um estudo há mais tempo. O Brasil ainda principalmente se tratando de disléxicos adultos, é um assunto bastante novo em termos de pesquisa, né? A Inglaterra, o Reino Unido é bastante estudioso disso, os grandes artigos e pesquisas são provenientes de lá. Mas aqui nós temos, sim, grupos que estão trabalhando bastante e buscando fazer pesquisa com a dislexia, principalmente em adultos e no ensino superior.
Para sua dissertação, foram entrevistadas algumas pessoas que possuem dislexia. Como eram os perfis, as diversidades de histórias dos entrevistados? Então, do grupo que solicitou adaptações para o vestibular, 10 eram disléxicos, todos eles foram convidados a participar. Foram feitas 2 entrevistas, uma inicial e outra logo após o término da prova. E eu acabei ficando com 6 sujeitos. 7 optaram por participar e um deles acabou desistindo e não prestou o vestibular. Eram desses que sobraram, 4 homens, 2 meninas, e a maioria deles optou por administração, foi bastante interessante, uma por direito, né, e 2 por engenharia. E esse é um ponto bastante interessante, que eu acho que os professores e até quem faz o diagnóstico, de já traçar um caminho em direção a uma orientação para esses alunos, né? Quais são as dificuldades de cada uma dessas opções para um disléxico e quais seriam aquelas opções que, no caso, fossem mais adequadas para que você tenha um desempenho melhor profissionalmente falando. A tecnologia ajuda, de alguma forma, a avaliar a dislexia? De que maneira ela pode ser aproveitada? Na avaliação, acho que quem poderia responder melhor são as equipes multidisciplinares que fazem o diagnóstico, né? Existem sim alguns programas que já são utilizados em diagnóstico, em que os alunos digitam as palavras e pseudopalavras, que são palavras que não existem, né? Então aí você consegue saber o nível de consciência fonológica desse aluno. Se você dita uma palavra que não existe, ele vai fazer as relações do fonema e do grafema conforme o que ele acredita naquele momento, né? Agora, em termos de auxílio como ferramenta para ele se utilizar no dia a dia, a tecnologia está aí para auxiliar cada vez mais esses alunos e os alunos universitários de uma maneira em geral. Quem possui esse distúrbio pode ter uma vida normal ou a necessidade de tratamento durante a vida toda? A dislexia não tem, até onde se sabe, cura, né? Você tem um diagnóstico e a partir desse diagnóstico você vai desenvolver sim as estratégias no seu dia a dia. Nós temos disléxicos muito conhecidos por aí, né? Tom Cruise é um ator que ele se utiliza de gravador, tem pessoas que leem para eles. Agatha Christie, ela era disléxica, Disney disléxico, Einstein disléxico. Então, na verdade, o que você precisa descobrir não só quais são as estratégias que te auxiliam num aprendizado mais eficaz e também, sim, de buscar qual é a área que você tem uma habilidade, uma competência maior, né? Para usar isso a seu favor e não ficar tentando desenvolver algo numa área que você tem mais dificuldade, né? Em seu resumo, você cita que foram feitos inúmeros estudos sobre a dislexia do desenvolvimento. Quais foram esses estudos? São muitos estudos, difícil pontuar, né? Eu de cabeça não vou saber te falar de quais foram esses autores e quando foram feitos, mas existem muitos estudos ingleses, né, da Inglaterra, do Reino Unido. Portugal também é um país que estuda muito a dislexia e distúrbios em geral, né? Tem alguns grupos de apoio a esses alunos. Então, você não só identifica esses alunos na entrada da universidade, como também já existe um grupo em que o aluno pode buscar esses auxílios e solicitar essas suas adaptações, né? No Brasil também temos algumas universidades que têm trabalhado bastante em busca de novos estudos e pesquisas. E nós também, eu faço parte de um desses grupos que tem buscado descobrir, estudar, né, analisar como a gente pode contribuir sem tentar esgotar esse assunto. Karen, o que você pode adiantar da conclusão da sua dissertação? Foi feita uma análise qualitativa e quantitativa dos erros desses alunos, então eles foram compilados e analisados e se notou que a maioria dos erros dos disléxicos na infância, que são essas trocas que a gente falou, as omissões, elas continuam na vida adulta, né? Então continuam sendo os erros mais recorrentes. Muitos erros de regras que a gente chama de regras complexas, que são basicamente acentuação, né? Muitos erros de acentuação. Mas também a boa notícia é que, se utilizando desse software, se utilizando
do computador e do corretor ortográfico, muitos deles tiveram na sua produção final um discurso coerente, né, que eles têm muita dificuldade em organização de ideias também, e que os possibilitou, a grande maioria, a ter acesso à universidade. Eles entraram no vestibular. E todos os alunos passaram? Não, todos não, mas aí também é um cruzamento de informações. Qual foi a opção de carreira? Por exemplo, a redação, ela tem peso 4 em todas as carreiras. Entretanto, carreiras, 2 desses alunos optaram por engenharia, um deles, que foi o melhor classificado, entrou em primeira lista, a redação não foi a melhor, foi uma das menos pontuadas. Então, esse cruzamento, por isso que a gente acredita que uma orientação vocacional para esses alunos seria o ideal, para que eles pudessem descobrir realmente quais são suas maiores competências e focar em áreas em que eles podem ter um sucesso menos sofrido. Karen, obrigada pelos esclarecimentos. O prazer foi meu. Foi muito bom contribuir com o programa. Com certeza, o telespectador aprendeu mais sobre dislexia e distúrbios de aprendizagem. O programa Pesquisa em Ação termina por aqui. Até o próximo programa.